Alô, nós estamos aqui numa live sobre a história de Cananéia, sobre os 489 anos. Será que nós estamos só 489 anos? Talvez temos um pouquinho mais, né? Nós estamos aqui cedido gentilmente pelo Porto Camarão, do Gilberto, com o Daniel, diretor de Turismo e Cultura, tentando esclarecer sobre a nossa história. E com o apoio da TV Canos, com certeza, né? Então, é o que a gente diz. O que é a história? Qual a parte da história que é verdadeira e qual a parte da história que é lenda? E vamos tentar desmistificar isso, ok? Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje na presença de jornalistas, pesquisadores, historiadores, Leonildo de Carvalho, muito prazer estar aqui com o senhor, e João Carlos Borges, que é o meu professor também, que me formou aqui como monitor ambiental aqui de Cananéia, e nossa amiga Juventude, nosso amigo Juventude. O herdeiro, né? O herdeiro aí que vai estar multiplicando a nossa história. Então hoje a gente vai falar um pouco mais aí de um grande personagem, da grande importância que foi esse homem para o início do Brasil, né? Que nós sabemos que o Cananéia é. Luíno, uma pergunta para o senhor. Cosme Fernandes era judeu? No meu entender, nas minhas pesquisas, não era. E vou te explicar por quê. Porque tendo ele estudado em Salamanca, Salamanca é em Espanha. E na época em que ele estudou, a Inquisição era férrea na Espanha. Ele nem poderia chegar perto de Salamanca se ele fosse judeu. Tendo ele estudado lá, ele não poderia ter sido judeu, porque ele não seria recebido, pelo contrário, teria sido preso ou pior a situação dele. E além de tudo, para entrar em Salamanca, era preciso ter padrinho, ser apadrinhado, e ninguém iria apadrinhar naquela altura do campeonato, onde era difícil sobreviver junto à Inquisição espanhola, iria apadrinhar um judeu. Então eu acho que ele não era absolutamente, mesmo porque anos depois, quem aqui esteve relatou que esteve com um português, Cosme, que não falou o nome, disse o bacharel de Cananéia era português. Afirmou taxativamente nos suas cartas, sua correspondência, que ele era português. E quem era esse famoso bacharel de Cananéia? Nos conte um pouco mais da história do bacharel, por gentileza. Bem, bacharel de Cananéia, como o nome diz, era de Cananéia para começar. Porque todo mundo que fala em bacharel gosta de mudar a posição dele. E nem sempre isso é verdadeiro. Primeira coisa que se nota é que ele foi oriundo de ele estava degredado numa prisão com mais 65 outros degredados na ilha de São Tomé, no Golfo da Guiné, na África. E ele foi, lá ele era auditor e uma espécie de gerente geral, porque o governador de São Tomé era um aparentado de Pedro Vaz Caminha. Então ele escolheu o bacharel exatamente pela capacidade dele de auditar as contas, as necessidades, o que era preciso, como é que a coisa se comportava. Ele tinha tanto prestígio e status nessa prisão que ele tinha até escravo, tinha bens e tudo. E tanto é assim que, tendo ele sido escolhido e tendo topado vir para Cananéia exatamente em 1498,
junto com o Bartolomeu Dias para cá, ele veio já na condição de substituir o que se podia na época, que era uso e costume, quando havia uma posse de alguma terra, era necessário que se colocasse um marco de pedra. Só que, no caso de Tratado de Tordesilhas, esse marco de pedra não poderia ser colocado, porque havia um tratado entre Espanha e Portugal, na qual, nesse tratado, deveria existir uma espécie de comissão bipartite entre os dois reinos, para que se fizesse a demarcação, que era então provisória, fizesse uma demarcação definitiva e concordada entre as duas partes, os dois reinos. E então, como isso não foi feito, seria uma ousadia por parte de Portugal colocar um marco de pedra se arrogando o direito sobre aquilo que estava praticamente, se não em litígio, em quase litígio, porque era recém colocado o Tratado de Tordesilhas. Então, a ideia foi que uma pessoa com experiência, capacidade, intelectualidade suficiente para vir para cá e tratar com os índios, tornar-se língua da terra, conhecer a região, conhecer os proventos que essa região poderia render para Portugal, e então foi escolhido o bacharel, razão pela qual o bacharel era um homem preparado intelectualmente. E comprovado, não é bem opinião porque o Carvalho falou, é porque está comprovado nas pesquisas, nos livros que eu os tenho. Com certeza, com certeza. O que deixa em aberto o nome do bacharel. Então, e algumas pessoas, alguns historiadores se aboletaram e falaram assim, o bacharel chamava-se Francisco de Chaves. Ah não, o bacharel chamava-se João Ramalho. E aí por diante, né? Quando nós temos documentados, graças a Deus, todo que o bacharel chamava-se Mestre Cosme Fernandes. Né? Porque o Martim Afonso, quando invadiu São Vicente, colocou para fora todos os aliados do bacharel, ele simplesmente declara terras devolutas. Ou seja, o que é terra devoluta? Terras que você ocupa, que tem que devolver para o rei. E aí o que aconteceu? Ele colocou, defenestrou das terras o bacharel Cosme Fernandes, declarou as terras devolutas e deletou para os amigos dele, para você essa parte, para você essa parte, para você essa parte. Com isso, houve um entreveiro muito grande, que foi o bacharel, junto com o Rui Moqueira, eles invadem Santos e São Vicente, rebentam com tudo e eles matam o defretor, o inimigo dele, que chamava Henrique Montes, e roubam o livro do tombo. Por que ele queria roubar o livro do tombo? Porque ele queria saber para quem que a turma de Martim Afonso deu as terras que eram dele. Ele queria pensar assim. O nome do bacharel, em toda a história, já temos comprovado, Mestre Cosme Fernandes. Né? Os herdeiros dele, do sogro dele, de um genro dele, chamava Francisco de Chaves, em Iguape, tem toda a documentação que eles são herdeiros dessa época ainda. O que vai acontecer com isso? Quando o bacharel ele rebenta com tudo,
lá em São Vicente de Santos, ele volta para Cananéia e ele é avisado que vai acontecer uma represália muito forte, que acabaria com tudo. Então ele some da história, ele vai embora da história com o nome de Mestre Cosme Fernandes e adota, segundo os relatos espanhóis, o nome de Duarte Pérez, que era um amigo dele que já há mais de 20 anos já tinha morrido, segundo a Rosana Bonde, uma historiadora de Santa Catarina. Então ela tem esses documentos que falam assim, provavelmente o que aconteceu, o dito cujo Duarte Pérez, que era um moreno, morreu num ataque indígena e era amigo do bacharel. Quando ele, sabendo que vai vir um monte de portugueses para se vingar do ataque a Santos e São Vicente, então ele fica 1 ano e meio em Cananéia, nós temos esses relatos, e ele simplesmente resolve então fugir para a Bacia do Prata, aonde o Gonçalo da Costa, que era seu genro, era auxiliar do adelantado. O que é adelantado? Um governador da Bacia do Prata, um governador de Buenos Aires, depois da região que seria a futura Assunção del Paraguai. Então ele vai ser então auxiliar. E como o genro dele era auxiliar desses adelantados, e ele então adota o nome de uma pessoa que ele já é sabido morto e foge para não ser perseguido pelo governo português. E ele sai da história aproximadamente em 1537. Ninguém fala mais de nada. Os relatos espanhóis falam que a partir de 1537 só se fala de quem? Duarte Pérez. Mas todos os documentos brasileiros dizem o nome do bacharel de Cananéia, chamava-se Mestre Cosme Fernandes. E, inclusive, os primeiros relatos é Mestre Cosme. Mestre Cosme. O Fernandes, quem achou isso daí, chama-se Ernest Jung, que foi um naturalista e pesquisador iguapense no século XVIII para XIX, e ele simplesmente achou documentação que diz dos herdeiros de Mestre Cosme Fernandes e dos herdeiros de Francisco de Chaves para pegar as terras iguapenses e cananeenses, né? como herança. Quem nos diz toda essa documentação chama-se um cara que fantástico, que ele capitaneou por mais de 50 anos o arquivo histórico do estado de São Paulo, chamado Antônio Paulino de Almeida. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, logicamente pode nos consultar, né, Carvalho? Com certeza. Nossa documentação está à disposição. Nossa documentação está à disposição do Carvalho. E nós temos à disposição todo o arquivo do estado de São Paulo. Eu queria dizer também, aproveitando, esticando um pouco o assunto, que só para ter uma comprovação da não existência de um marco de pedra quando da chegada de Bartolomeu Dias aqui, não existe. Por quê? Quando foi feita entre aspas, a descoberta do Brasil na Bahia, a primeira missa e o marco que ficou lá era de quê? Era uma cruz de madeira. Quer dizer, nem a grande esquadra de Pedro Álvares Cabral deixou, apesar de tê-los de monte
marcos de pedra que eles levaram para as Índias. Então eles os tinham, porém não deixaram nenhum na Bahia. Eles deixaram, isto sim, uma cruz de madeira que, obviamente, pouco tempo depois, desapareceu. Então você veja que... Agora, o marco dos touros e o marco de Canané eram de pedra. Lavrada. Sim, mas daí já existia um consenso. Daí já existia um consenso. Quando eles começaram a aplicar marcos de pedra aqui no Brasil, já existia um consenso. Então, Cananéia, ela está com hoje 489 anos, né? Exatamente. Mas eu digo que Cananéia é mais antiga que isso. E nós temos todos os documentos, né? Então, Olha, temos todas essas lives aí, nós precisamos repensar a nossa história. eu acho que uma das coisas interessantes da história é você poder tratá-la com todo respeito. Evidentemente que os indígenas que conheceram o bacharel, eles não tendo por escrito, eles não tinham escrita, e então sempre foi aceito pela história depoimentos verbais de civilizações que não tinham escrita, que é o caso dos índios. Então eu traduzi uma lenda indígena inteirinha que fala sobre o bacharel, como ele era. Chito alto, de barba, ruivo, etc, etc, etc. E com isso eu entreguei para um artista e o resultado foi esse aqui, ó. Esse artista fez um retrato de criação dele, baseado nos depoimentos de como seria a figura do bacharel. O que não deixa de ser interessante. Não assino embaixo. Não fui eu que fiz e nem conheci o bacharel. Mas acho a passagem bastante razoável. Agora, vou fazer uma pergunta, tendo todo o contexto da história que já sabemos do bacharel, né, o Costa Fernandes, a sua importância para a Cananéia. Agora uma pergunta pessoal para os dois. O que vocês acham de bacharel de Cananéia? É muito controverso, no meu modo de entender é muito controverso. De fato, o bacharel era um cara controverso. Primeiro que ele escravizava índios. Ele não só tinha índios como amigos, mas também como escravos. E ele era um guerreiro. E ele era ele aproveitava da situação a Ilha de Bom Abrigo sempre foi um lugar de refrigério e pausa para os navegantes que eram contaminados pela febre do ouro e iam para o prata. Então, Bacharel criou uma espécie de entreposto, onde ele tinha todos esses bens, esses haveres, e vendia para os navegantes, fossem eles quem fosse. Não importava a cor do dinheiro, importava que era ouro, então ele vendia. Vendia de tudo. Ele era um supermercadista aqui, né? Então o bacharel ele gostava muito do quê? De poder, dominação, e era uma pessoa, devia ser muito difícil, devia ser um cidadão complicado. Tanto é que a lenda que fala sobre ele ter desposado a filha do cacique Ariró é uma lenda eivada de passagens terríveis, onde inclusive a Índia morreu de inanição apaixonada por ele.
É o que também fala a lenda indígena. É o relato dos habitantes da época. Então é complicado dizer que era boa gente, não era, era católico, ia na missa domingo. Não, é impossível isso. Na realidade, eu digo um pouco diferente. A Bacia do Prata era, até então, antes do domínio espanhol do Pacífico, toda a prata, toda a riqueza andina, né, do Peru, da própria Bolívia, Potosí, era escoada pela Bacia do Prata. Por isso chama-se assim. Quanto ao domínio do bacharel, o bacharel realmente ele tinha o domínio de Santa Catarina mais ou menos até Bertioga. Porque abaixo ele não tinha domínio. Acima eram os tamoios inimigos, né? Então, mas ele mantinha um poder fortíssimo, né, nessa época, nessa região. Então ele dominava tanto o lado espanhol e tanto como o lado português. Para os portugueses ele era um traidor, porque ele operava com os espanhóis, e para os espanhóis ele era um aliado, porque ele operava contra os portugueses, né? Então, isso aí é subjetivo de ser uma pessoa que tinha poder, independente de que lado. E todo mundo precisava dele. E o que mais importante, ele dominava a área. Então, ele fazia alianças com quem lhe conviesse e desfazia com quem não lhe conviesse. Esse lhe dava um poder. No fim das contas, ele arrumou, digamos assim, digamos para vocês, confusão por ambos os lados. Tinha hora que os próprios espanhóis achavam ele parceiro e os próprios portugueses achavam ele traidor. E às vezes mudava a semântica. Por quê? Porque aqui, a terra de Canané, hoje nós sabemos que o Tratado de Tordesilhas é Belém do Pará, Laguna, Santa Catarina. Na época nós achávamos que era Belém do Pará, Canané. Eles achavam. Então essa briga de espaço, de poder, nesse exato momento eu pertenço à Espanha. Não, você não. De Portugal. Não, eu não sou português, eu sou espanhol. Então, o bacharel usava esse tipo de coisa para se locupletar, para mandar e desmandar. E quando ele foi perseguido, ele troca de nome e foge da história. A partir de 1537, ele desaparece. Até hoje a gente não sabe quem é o bacharel. Tá. Então, se eu falar que o bacharel chama-se João Maria ou José, eu estou fazendo uma ilação. Se eu falar que eu não sei quem é um bacharel na história, é uma ilação pior. Por quê? Porque ele é uma figura enigmática, que teve um papel primordial nos primórdios do Brasil. Isso que é importante, né? Então, se não fosse, olha, Cananéia, nós podemos discutir depois desse tipo de coisa. As coxilhas rio-grandenses partiram de cananeenses, iguapenses e vicentinos. Isso já no século XVIII. A estruturação, a consolidação do território gaúcho brasileiro partiu da nossa região, da capital de Itanhaém. Em 1554, foi formada uma feitoria no Rio de Janeiro com cananeenses, iguapenses e vicentinos, que essa batalha expulsou os franceses do Rio de Janeiro, que gerou São Sebastião do Rio de Janeiro.
As minas de Cataguases, em 1792, partiram de São Vicente, Iguape e Cananéia, que formou as minas de Cataguases e as Minas Gerais. As minas de Cuiabá saíram daqui, nos bandeirantes paulistas, Cananéia, Iguape e São Vicente. Então toda a célula máter que todo mundo fala, gente, saiu daqui. Porque o porto de Cananéia era importantíssimo, o porto de São Vicente era importantíssimo. Né? Mas a fidelidade que sobrou dos indígenas foi Cananéia. Então isso é importante. Então vamos discutir nas próximas lives, né, sobre essa nossa história e dizer, Cananéia faz 489 anos. Mas vamos falar em 1531. Agora, se nós estamos falando em Cananéia de 1502, com bacharel, ou anterior ao descobrimento do Brasil, 1498, 99, quantos anos Cananéia teria? Faça as contas. Agradecer então ao seu Líder de Carvalho mais uma vez, a João Carlos, a Joan, ao Paulo aí da TV Cannes também, que está fazendo aí a cobertura. Logo mais teremos um vídeo bem editado aí dessa matéria da TV Cannes, que é uma empresa aqui de Cananéia, temos que fortalecer o nosso comércio local. Ficamos por aqui e que até breve aí tenhamos outras lives da história de Cananéia, com participação do seu ídolo, com o João Carlos. Como o João Carlos perguntou, quantos anos tem Cananéia? Vamos lançar esse desafio para todo mundo aí. Beleza, gente? Ficamos por aqui. Muito obrigado e fiquem com Deus.